Saudações, pessoal, bom dia para quem vê esse vídeo de dia, boa tarde para quem já passou do meio-dia e boa noite para quem já está sob véu noturno. Hoje o vídeo será rápido sobre o Daimon Naberius, um Daimon já citado nos vídeos relacionados à Goécia, mas faltaram alguns detalhes. Comentarei sobre os seus outros nomes, a sua etimologia, alguns detalhes do mesmo, infelizmente sem a visão da Kimbanda, a história sobre a sobre a aparência da sua manifestação, as atribuições estelares, o melhor período para convocar e, por fim, os Ens de Nibiru. Aqui no Hora da Magia do Caos. Apesar desse Daimon ser largamente mostrado na coleção Grimoire Goécia, aqui alguns dados serão lembrados para você entender esse Daimon e suas capacidades características para poder lidar com Nibiru. Vamos lá, os outros nomes deles são Naberius ou Naiberius, ou Nuberus, ou Nebirus, ou Naberus, ou Naburus, ou Naberios, ou Cerberus, ou Cerbere, ou Cerberus, ou Kerberus, com K. A etimologia na mitologia grega, o Naberius, ou Cerberus, era o descendente de Tifon e Echidna, tornando-o irmão de Ortus, o Quimera e a Hidra. Enquanto o Cerberus foi originalmente descrito com 50 cabeças, depois com 100, escritores posteriores chegaram ao consenso de que Cerberus tem 3 cabeças. Não há nada de incomum sobre o guardião do submundo grego aparecer no Ars Goécia, cujo grimório também inclui o filho de Hecate, o Murmur. Eurônimos, originalmente um espírito de Hades, aparece entre as 9 divindades demoníacas da demolatria tradicional, e o emissário Gargófias de Hecate aparece como uma arquidemonesa dos túneis de Sete. Os demônios semelhantes são Agares, Amon, Asmodei, Baal e Peimon. Os servidores dele são Ipis, exclusivamente dele, né? Aleph-ne-Ash, Glacialabolas e Órnias. Ele serve Ashtarot, Tesian, Urientes e Rahab. Os outros demônios relacionados com resultados de conhecimento de retórica, uma das maiores habilidades do Naberius, são Forneus, Furcas, Quimaris, Ronové, né? Ou Solgres. A história dele, né, Naberius, foi mencionado pela primeira vez por Johann Weyer em 1583 com Naberius. Ele é supostamente o mais valente marquês do inferno e tem 19 legiões de demônios sob seu comando. Ele torna os homens astutos em todas as artes e ciências, segundo a maioria dos autores, mas especialmente na retórica, falando com uma voz rouca. Ele também restaura dignidades e honras perdidas, embora, de acordo com Johann Weyer, ele traga a perda delas também. O 24º espírito na Goécia, da Chave de Salomão, Naberius aparece como um cão de 3 cabeças ou um corvo. Ele tem uma voz rouca, mas se apresenta como eloquente e amável. Ele ensina a arte de uma vida agradável. Ele é descrito como um corvo também, ou garça preta, além disso. Quanto ao seu nome, não está claro se existe uma associação com o grego Cerberus. Disse que, em 1583, Johann Weyer considerou os dois como um mesmo demônio. Ele alegou: Naberius ou Naberus, aliás, Cerberus, é um marquês valente, mostrando-se na forma de um corvo quando fala com voz rouca. Torna um homem amável e astuto em todas as artes e, especialmente, na retórica. Ele alcança a perda de prelados e dignidades. 19 legiões o ouvem e obedecem. O Grand Grimoire considera Naberius o general de campo e o inspetor-geral dos exércitos do inferno. Ele pode ser conjurado para infligir desgraças a qualquer pessoa, descobrir a mão da glória, ensinar as qualidades místicas e ocultas de todos os animais,
plantas e minerais e fornecer conselhos necromânticos. Um dos 3 nobres goéticos, sob sua autoridade direta, é Nabérius, sugerindo que o autor do Gran Grimório estendeu as 2 grafias para significar demônios distintos. Os outros 2 subordinados são Glacerabolas e Aiperus, já expostos no coleção Grimório Goécia. Et aperiri portal ad vestrae iusuinis imperium veniam peto pudentem auxilio tuo non receperint vos invita mea auditi me queso. Essa aí é uma frase de chamada em latim. A linha do tempo, então, nos eventos relacionados fica em 1531, a publicação nos 3 livros da filosofia oculta de Agripa, onde lista esse demônio. Em 1536, no De Prestigis Daemonum, onde também lista esse demônio. Em 1563, a primeira aparição conhecida no Livro do Ofício dos Espíritos, que lista esse demônio também. 1583, na publicação desse Pseudomonarchia Daemonum, também lista esse demônio. Em 1584, publicação no The Discovery of Witchcraft, também lista esse demônio. 1641, a publicação da Chave Menor de Salomão, onde lista esse demônio. 1818, publicação no Dictionnaire Infernal, que lista esse demônio. 1821, a publicação do Gran Grimório, onde lista esse demônio. A aparência que ele parece apresentar quando ele se manifesta, pelo menos o que podemos chegar à conclusão é que é o gênero masculino, 7 pés de altura, coroa preta, pele clara, olhos azuis, cabelo loiro, tem um senso de humor um tanto hilário e usa um terno preto com túnicas vermelhas. Nos seus atributos está como auxiliar na criação de projetos de arte de sucesso para inspiração. Restaura sua reputação se ela foi manchada diante de outras pessoas. Ele consegue persuadir uma pessoa a te perdoar por uma situação lamentável. Incentiva outros a acreditarem que você é confiável e gentil quando entrarem em contato contigo. Ele é uma espécie de psicopompo entre o nosso mundo e o plano espiritual. Ele tem conhecimento da retórica, pode ajudar na necromancia, é um grande patrono, pois ele é leal. Pode melhorar suas habilidades de realizar adivinhações ou divinação. O posto dele é Marquês, Marechal de Campo, Inspetor-Geral. Tem 19 legiões, como já disse, e a época onde tem sua manifestação mais forte é nos meados de julho, de 13 a 22 de novembro também. São 2 épocas distintas onde existe uma maior manifestação dele. A direção da bússola relacionada a ele é norte, zodíaco de 20 a 30 graus do Escorpião, tarô 7 de copas, gematria 252, os elementos são terra, ar, fogo. As cores mais agradáveis para trabalhar com eles são branco, vermelho, preto, índigo, verde e violeta. Para principalmente no aspecto noturno, mas também tem suas operações durante o dia. Ou seja, você pode pedir à noite para ele trabalhar tanto à noite como de dia, mas não, é recomendado mais fazer as solicitações à noite. No seu ofício de atuar trazendo sorte nos jogos de azar, o melhor horário é nas segundas-feiras, das 23 horas até meia-noite. Os aromas convidativos em perfumes, essências e afins são o jasmim, cedro, eucalipto, tuberosa e folha de violeta. Os planetas mais fortes de sua manifestação são Vênus, ilegítima, Plutão, Lua, Netuno e Urano. As atribuições estelares são Algol, primário, e Algoral. A clifa primária é Ganchikot, Júpiter, Astarô, e a secundária é Gamalielin, que é Lua Negra, Lilith. As clifas menores são Tamiel, Netuno e Plutão, Moloque e Satanás, respectivamente, Goloreb, que é Marte, ou Asmodei. E o dia santo é nos solstícios de inverno, um dia das bruxas e véspera de ano novo. As plantas atribuídas e metais são a prata, metal prata, jasmim, madeira de freixo, neptúnio, estanho, metal de estanho, verbasco, absinto e baga anciã. As oferendas mais relacionadas e convidativo a se fazer a eles são pingentes, sangue, sacrifício sexual no caso, prata, vodka, arte, puzzles, quebra-cabeças e antiguidades. O 24º
na Goécia, ele é 24º, onde é um marquês muito valente e se mostra na forma de uma garça negra, esvoaçando ao redor do círculo. E quando fala, de uma vassoura também, como já passado, que torna os homens astutos em todas as artes e ciências, mas especialmente na retórica. Ele restaura dignidades, honras perdidas, governa 19 legiões de espíritos, seu selo está mostrado aí na tela, vocês podem observar. E é muito utilizado também para feitiços, descobertas de tesouro. Esse demônio é muito convidativo a isso. Naberius pode ser chamado para controlar um animal e coagi-lo a fazer mal a coisas ou pessoas. Ele pode revelar a mão da glória para ajudar a comungar com o espírito planetário da Terra. Pode ser chamado a dar assistência em questões de proteção e viagens, bem como gerar epifanias introspectivas de autocompreensão a ajudar a superar vícios. Tem autoridade sobre o submundo do paganismo grego, bem como da arte e um terceiro plano espiritual. Kerberos ou Naberius pode restaurar dignidades e honras pedidas ou despojar uma pessoa delas. Embora se diga que ele se apresenta como amável, justo, amigável e eloquente, sua presença intimida muitos praticantes de magia demoníaca, o que significa que ele emana medo, como Aozot e Merihim. Este medo fortalecerá as faculdades espirituais da pessoa praticante de magia e derrubará as barreiras mentais para a percepção espiritual, psíquica e manifestação da feitiçaria. Talvez ele só faça isso às vezes, mas de qualquer forma é bom sempre avisar para saberem das possibilidades. Ele é um emissário insanamente poderoso e perverso de Hecate. Ele transmite confiança, força e coragem. Ele ajuda também a magia negra a fazer, a pessoa que faz magia negra também a fazer a coisa certa, se comportar com honra e defender o que a pessoa acredita, mesmo quando é difícil ou assustador fazer isso. Naberius torna a pessoa conhecedora de todas as artes e ciências, especialmente a retórica. Tem conhecimento em meteorologia, manutenção de veículos, nutrição, neurologia e astrologia. Pode ensinar sobre a natureza e propriedades mágicas de determinados vegetais, metais, minerais e animais. Pode dar muita orientação aos preparadores e fornecer orientação no ato de barricar, fortalecer fisicamente uma casa. Na forma de 3 cabeças de cérebros, ele tem uma cobra como cauda e uma miríade de serpentes projetando-se no seu corpo. Uma representação fortemente reminiscente da representação de Amon no Ars Goécia. Na arte, geralmente retrata cérebros com 2 cabeças e ocasionalmente com uma representação dá-lhe 50 cabeças, 3 das quais eram cabeças de cão e as restantes cabeças de todos os tipos de animais. Novos praticantes declaram sua manifestação como homem num sobretudo preto com chapéu preto e horda de cães do inferno e cuidando de suas intenções. Apareceu como homem com pele branca como a neve e olhos negros como azevite, com 2 serpentes pretas saindo de algum lugar, talvez suas omoplatas. Muitas vezes parece um cachorro preto com olhos completamente vermelhos, com aparência e postura de gárgula. Uma representação tradicional de cérebros atribui uma cabeça de um deus e 100 cabeças pitônicas ao seu redor. Ele também aparece como garça preta, corvo ou galo. O valor numérico na gematria é de 252, cujo número é equivalente ao valor de palavras hebraicas que significa ser forte, bravo, espalhador, forquilha, música, antro, a luz. É uma palavra hebraica, Mazarot ou Mazarah, que significa os 12 signos do zodíaco e suas 36 constelações. Os Zens de Naberius são Io Naberius, Dominus, Cunis Aidao, que seria salve Naberius, Senhor dos Cães do Inferno. Repetindo, Io Naberius, Dominus, Cunis Aidao. Io Naberius, Dominus, Cunis Aidao. A outra é viva os sábios e assassinos Naberius. Salve sanguinarius et sapiens Naberius. Salve sanguinarius et sapiens Naberius. Salve sanguinarius et sapiens Naberius. A outra vem a grande senhor Kerberus. Adveni dominator Magnus Kerberus. Adveni dominator Magnus Kerberus.
Adveni Dominator Magnus Kerberos. A outra é um canto mágico constituído em 4 nomes para Cerberus Naberius, é Naburus Kerberos Naberius Cerberi, Caburus Kerberos Naberius Cerberi, Naburus Kerberos Naberius Cerberi. E por fim, o En tradicional nas convocações de Naberius são Eiantassa Volucur Naberius, Eiantassa Volucur Naberius, Eiantassa Volucur Naberius. Então esse daimon de hoje está no Grimório Verum da Alibec original e aparece no meio complexo a compreensão de muitas pessoas que procuram atribuir o grupo de daimons salomônicas inferior ou superior aos descritos no Grimório Verum. Não se preocupe com que todos são poderosos, cada um com suas características, mas realmente muito mais foi escrito sobre os salomônicos do que sobre os descritos no Grimório Verum. Mas não podemos esquecer que este é um dos poucos daimons que aparece também na obra-chave menor de Salomão, a fonte da Goécia. Na coleção Grimório Goécia já aparecem algumas informações e rituais, então muitas pessoas que já possuem a obra têm ou podem ter familiaridade com o mesmo. No entanto, experiências de muitas pessoas praticantes, principalmente mais recentemente, em contato com este daimon, nos abrem campos de estudo e análises práticas mais pela experiência do que qualquer tese acadêmica que vira dogma teológico, tema de discurso entre leigos. Assim, apesar das poucas mais objetivas informações disponíveis sobre, ofereço-lhes essa coleta em nossas práticas. Também sempre com muito apoio do sábio J.R.R. Abraão no estudo e na prática, onde ele sempre pelo menos me passa excelentes orientações e indica livros para eu poder me aprofundar cada vez mais no assunto. Novamente lembro meu pedido para que não comprem o Grimório Verum Carpenicrum, atualmente ainda à venda na editora Boc 2, que podem acessar também pelo link da descrição aí embaixo. Por quê? Porque eu estou escrevendo atualmente e finalmente um Grimório Verum mais completo que serve para neófitos, iniciantes, praticantes e também para mestres. Entendam que não é um manual para que você siga piamente, mas que você use e desenvolva a partir dele. Ok? É só o primeiro passo, mas completo para várias opções. Entenda que o nome atual, a venda tem cerca de poucas 300 páginas, tamanho A5, um só, com 210 por 148 milímetros, que é o padrão tradicional para livros em português. Pequeno. Isso não é uma regra, apenas um destaque no formato comum. Essa segunda edição, que escrevo atualmente, já tem 4 volumes em vez de apenas um, que você poderá adquirir separadamente, com cada uma com mais de 500 páginas, tamanho A4, de 297 por 210 milímetros, ou seja, o dobro do tamanho com quase o dobro de páginas que você poderá adquirir separadamente ainda. Muita informação e uma variedade de daimons e atividades práticas nunca vistas numa obra apenas fora de enciclopédias que nos passam informações muito resumidas. Tem muita coisa. Já estou na magia sexual, principalmente no trato de súcubos e íncubos, no último volume que escrevo, e espero que entendam, eu necessitar depois disso de uma revisão após terminar os 4 volumes. Aliás, todos esses vídeos sobre o Grimório Verum e também alguns 72 daimons importantes que não aparecem nele, nem no Grimório Goécia, nem no Grimório Verum, no caso, com muitas outras informações ausentes no original, que são parte do que apresentei nessa segunda edição, com práticas, claro. Repito que escolhi a inspiração do basicão do Grimório Verum original, do Alibec, para ir muito além. Mas lembrem-se, sou eterno aprendiz e claro que gostaria de ponderar com vocês vossas argumentações, considerações, apontamentos ou dicas sobre o que eu falei, ok? Aí embaixo, teclem seus comentários para que, tão breve eu possa, pelo menos eu lhes responda e também aprenda com vocês. Ou apenas deixe o coração de apreciação. E isso é especial. Tá? De qualquer forma, desde já agradeço o apoio que todos e todas me oferecem assistindo esses vídeos. E é como eu falo, é apenas o começo e temos muito chão para caminharmos. Cada pessoa no seu caminho. Assim, quem opta por magia negra apresentada aqui nesses vídeos, seja para si ou para atender a elevada e comum demanda, apesar de nossa arte em todos os tempos focar na satisfação e realização pessoal, sou e continuo aberto para sempre aprender mais, inclusive com as suas críticas.
nos comentários aqui embaixo, pois eu sou tão humano quanto vocês e também posso errar. Terminando, novamente agradeço os patrocinadores que compram meus vários livros em volume cada vez maior e também as pessoas que simpatizam com as práticas ou sob minha orientação ou me solicitando a fazê-las. Vocês me auxiliam a desenvolver mais livros e também esses vídeos. Reitero que é muito importante para mim oferecer o conteúdo desses vídeos, em grande parte com informações inéditas aqui no Brasil e na língua portuguesa, quando falo mais da prática do que de livros. Aliás, a maioria dos livros por mim publicados são sobre a prática da magia para que vocês as façam, mais do que me venerarem como mestre ou alma inteligente, pois fatalmente eu não busco dar comida para o meu ego. Principalmente, pois na magia que vocês praticarem, baseados nos livros que eu escrevo, são os livros que importam, e o que eu sou tem pouco efeito. Ok? Obrigadão pelo apoio e até o próximo vídeo. Abração! Fui!